Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, primeira semana da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. A reflexão proposta para hoje é realmente apaixonante, visto que o Senhor nosso Deus quer que todos os seus filhos saibam que somente Ele pode nos restaurar, nos resgatar e nos salvar. E como isto pode ou deve acontecer? A liturgia de hoje é bastante envolvente dentro de alguns aspectos específicos, os quais nos esclarece como poderemos ser pessoas salvas das artimanhas de Satanás e ainda permanecer com o Senhor desde já até a vida eterna. Na primeira leitura de hoje, Moisés é inspirado por Deus a falar com toda a Assembleia dos Filhos de Israel, em relação especialmente a uma espécie de vocação universal que é direcionada a todas as pessoas. Sede santos, pois o Senhor nosso Deus é santo. Aqui está a primeira vocação de todo ser humano: ser uma pessoa santa. Primeiro, o chamado à santidade. Depois, o ser humano se descobre onde Deus quer que tal pessoa seja santa. Na família, na sociedade, nas universidades, na vida profissional, neste ou naquele local, enfim. Talvez aqui uma pergunta: como cada pessoa pode ser santa? A vocação à santidade requer conversão. E é precisamente o que Moisés está anunciando à comunidade do antigo Israel. É necessário afastar-se do mal e renunciar o que desagrada a Deus. Então reparem bem que, de certo modo, o anúncio da conversão está no coração da mensagem mosaica, ou seja, a mensagem de Moisés. Literalmente dizendo, conversão significa mudança da própria ideia ou do próprio pensamento. A vocação à santidade é universal e coloca em seu centro uma forma nova de pensar a respeito da própria vida. Moisés não está falando desta forma com os filhos de Israel porque eles estão fazendo tudo certinho ou porque todos já são santinhos. Não é isto. Se Deus ordenou que Moisés falasse daquela maneira com os israelitas, é porque alguma coisa não estava indo tão bem naquela ocasião e naquela comunidade. Notem que é exatamente a partir de condutas injustas que o plano amoroso de Deus age em favor de todo ser humano. Mas é imprescindível que o ser humano aprenda a mudar a sua forma de pensar e agir, se convertendo à voz de Deus. Vamos iluminar pouco mais este pensamento agora com o Evangelho de hoje, o qual nos apresenta uma visão escatológica, ou seja, uma visão do fim dos tempos. Jesus diz como acontecerá ao final da vida de todo ser humano, ou como será na parousia, isto é, na segunda vinda de Cristo. Jesus diz que haverá uma separação muito precisa e justíssima. Todos aqueles que se converteram aos ensinamentos divinos e praticaram as obras de misericórdia que são citadas no Evangelho de hoje, estarão ao seu lado, ao lado de Jesus, rejubilando na vida eterna. As obras de misericórdia, Jesus ensina no Evangelho de hoje: vestir o nu, dar alimento a quem tem fome, ajudar os mais necessitados, visitar e auxiliar os enfermos, enfim. A conversão de cada pessoa, então, deve expressar nas atitudes diárias a mudança de vida interior, partindo do íntimo do seu coração. Não adianta esta ou aquela pessoa dizer que é uma pessoa convertida somente pelo fato de ir a determinada comunidade, se caso tal pessoa não se confessa, não reza,
não perdoa, fica com mágoas no coração e não pratica as obras de misericórdia, hoje especialmente ensinadas por Jesus no Evangelho. A conversão deve brotar do interior do coração, expressando mudança de vida nas atitudes práticas de cada pessoa em seu cotidiano. Notem que no Evangelho de hoje, Jesus é enfático ao dizer que aqueles que tiveram chance e não quiseram se converter, não terão lugar junto dele. Ao contrário disso, segundo o Evangelho de hoje, aqueles que não se converteram a tempo e antes da sua própria morte ou antes da parousia, todos irão para o inferno. Segundo a mensagem do Evangelho de hoje, todos aqueles que não se converteram. Textualmente, no Evangelho de hoje, Jesus diz: portanto, estes irão para o castigo eterno, aqueles que não se converteram, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos lá, ainda há tempo. Se estamos escutando essas mensagens nesses tempos atuais, é porque Deus ainda está nos concedendo novas chances de conversão. Vamos nos converter, praticar as obras que Deus nos instrui e todos ir para o céu convertidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.